Direito tributário, embargos à execução fiscal, anulação do auto de infração e imposição de multas. No complexo cenário tributário brasileiro, a conformidade fiscal é um desafio constante para empresas de todos os portes. A legislação, em constante mutação, e a intensa atividade fiscalizatória dos órgãos de arrecadação, Receita Federal, secretarias de Fazenda estaduais e municipais, exigem do empresário não apenas conhecimento, mas também uma postura proativa e estratégica. O recebimento de uma notificação fiscal, uma notificação de lançamento, um auto de infração e imposição de multa ou ainda uma execução fiscal de tributos. Notificações fiscais são comunicações oficiais enviadas pelos órgãos de fiscalização, Receita Federal, secretarias de Fazenda estaduais e municipais. Elas representam o início de um processo de cobrança ou fiscalização e podem ter diferentes finalidades, como informar sobre um débito, notificação de lançamento, aplicar uma multa, auto de infração ou solicitar documentos, termo de intimação. Dos auto de infração tributária e imposição de multa. Infração tributária é o termo que designa a hipótese estabelecida na lei que sujeita o autor às penalidades previstas. O auto de infração tributária é um documento lavrado por uma autoridade fiscal, como a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda de um estado ou o município, para apurar a ocorrência de uma infração tributária. O auto de infração deve conter obrigatoriamente as seguintes informações: a identificação do autuado, nome, posto, endereço, CNPJ, CPF. A descrição da infração cometida, termo circunstanciado. O valor do tributo devido, a penalidade aplicável. O prazo para o pagamento do tributo e da penalidade. O direito de defesa do autuado. 3. Execução fiscal. Breves considerações. A execução fiscal é o meio judicial de que se vale a Fazenda Pública para a cobrança dos seus créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa. Ressaltando o princípio da legalidade a que deve obediência à administração pública, a cobrança por meio da execução fiscal deve se ater aos exatos termos da lei, cabendo-se aplicação subsidiária do Código de Processo Civil somente no que aquela for omissa. Desse modo, o processo de execução fiscal é fundado em um título de crédito extrajudicial, denominado Certidão da Dívida Ativa. Esta será emitida após constituído o crédito tributário pelo lançamento ausente de pagamento, sem qualquer dos quais acarretar-se-á a nulidade dele, uma vez que deve ser revestido de liquidez, certeza e exigibilidade. Por isso, a desconstituição destes requisitos é o que primeiro deverá ser analisado no momento da elaboração de uma defesa nos autos da execução fiscal. Qualquer vício formal, ou seja, no modo estrutural da constituição do título, poderá atribuí-lo nulidade. 4. Exceção da pré-executividade. Em caso de erros formais no título da dívida ativa ou matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo juiz, denominadas matérias de ordem pública, a exceção de pré-executividade é o meio de defesa mais conveniente. Isso porque a exceção de pré-executividade independe de garantia do juízo e de pagamento de custas. A exceção de pré-executividade, que também recebe o nome de objeção de pré-executividade, é um dos instrumentos de defesa do executado mais utilizados na prática. 5. Embargos à execução fiscal. Como meio de defesa do contribuinte executado nos autos da execução fiscal, tem-se, além disso, a oposição dos embargos à execução. Este é o meio de defesa com procedimento próprio para as execuções de natureza fiscal. No entanto, por ser bastante oneroso, sua interposição é difícil. Ademais, nos termos da Lei de Execuções Fiscais, o executado deverá obrigatoriamente garantir o juízo.
nos termos do artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execuções Fiscais. Não são admissíveis embargos à execução antes de garantida do juízo. Uma vez que haja a garantia do juízo, ao contrário do que se explanou em sede da exceção de pré-executividade, a oposição dos embargos suspende a exigibilidade do crédito tributário. Poderá ser afastada a exigência da garantia do juízo para a oposição de embargos à execução fiscal, caso comprovado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo. 6. A ação anulatória de débito fiscal, também conhecida como AAM, auto de infração e imposição de multa, é uma ação judicial que tem como objetivo contestar a legalidade e anular um auto de infração fiscal emitido por um órgão administrativo. A finalidade da anulação do auto de infração e imposição de multa pauta-se na ilegalidade ou inconstitucionalidade presente no lançamento tributário, ou seja, dentro da constituição definitiva do crédito tributário, constituído por meio do auto de infração ou lançamento, e antes da execução fiscal. A desconstituição dos atos administrativos são feitos baseados nos vícios formais e materiais relacionados à obrigação tributária em execução, quais sejam: vício formal diz respeito à má aplicação das normas e procedimentos do lançamento tributário. Vício material é aquele que decorre de erro na aplicação das normais de direito tributário, no caso. A desconstituição dos atos administrativos são feitos baseados nos vícios formais e materiais relacionados à obrigação tributária em execução, quais sejam: vício formal diz respeito à má aplicação das normas e procedimentos do lançamento tributário. Vício material é aquele que decorre de erro na aplicação das normas de direito tributário, no caso, e estes devem-se ser solucionados por meio de perícia contábil, com escopo de apurar se os valores exigidos pelo credor correspondem exatamente aos termos pactuados, considerando as planilhas de cálculos colacionadas nos autos. A bevilacqua perícia judicial poderá ajudar-lhe de forma rápida e eficaz. Pois bem, não perca tempo tentando compreender os cálculos judiciais. Contrate peritos experts e tenha a certeza do sucesso. Antes de tudo, efetuamos uma análise da viabilidade econômica em relação à propositura do processo sem custo prévio, de forma gratuita. Os peritos têm o conhecimento técnico necessário para desvendar as complexidades dos números e garantir que todos os detalhes estejam corretos. Além disso, ao contratar um perito, você pode focar no que realmente importa e na estratégia do seu caso e seus interesses. Lembre-se, uma boa preparação, com auxílios de profissionais qualificados na área específica, podem fazer toda a diferença no resultado final. Seja proativo, invista em expertise e colha o fruto de um trabalho bem feito. O laudo pericial juntado pela parte com a petição inicial são determinantes para o julgamento, pois além de valorizar o trabalho do seu advogado, agiliza o processo fornecendo uma análise fundamentada e detalhada, contribuindo para o convencimento do juiz sobre o caso. O laudo pericial é uma peça essencial para a busca da verdade fática, com a devida cronologia dos fatos, contribuindo para uma decisão justa e bem fundamentada. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Bevilacqua Perícia Judicial, e receba nossos destaques em seu celular. Ligue-nos e fale diretamente com um especialista em nosso WhatsApp número 19 97 404 6064. Bevilacqua Perícia Judicial. Atendemos todo o Brasil.